Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos dar início então a mais uma aula de matemática visando o concurso público da Prefeitura de Campos do Jordão. Vamos lá. Vamos que vamos. Aê. Então vamos ver as matérias que nós já abordamos no edital, né? Progressão aritmética, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tríade dos conjuntos, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples e composto, equação do primeiro e segundo graus. Estaremos vendo agora noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. É coisa para dar com pau, hein, pessoas? Mas vamos que vamos, hein? Vamos lá, então, a matéria de hoje. Noções de geometria. Então, pessoas, mas antes vamos dar uma olhada nos exercícios da aula anterior, né? Numa loja, um produto é vendido à vista por R$900, com desconto de 10% ou em 3 parcelas mensais de R$300 para 30, 60 e 90 dias. Qual é aproximadamente a taxa mensal de juros da compra parcelada? Então vamos para a resposta. Para o pagamento do valor à vista é dado um desconto de 10%. Assim que nós temos 900 vezes 0,90 igual a 810. Para quem não entendeu o 0,90, acesse as outras aulas para que você possa ter total entendimento dessa aqui, beleza? Então vamos em frente. Como no exercício não prevê incidência de juros extras pelas parcelas, o que nós podemos fazer? Podemos dizer que os R$810 são os 100% e que 900 são 100% mais X%. Então, olha só, assim temos uma regra de 3 simples, beleza? Então, ó, 810 está para 100, assim como 900 está para 100 mais X. Aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos multiplicar isso aí em cruz, beleza? Então, ó, 81.000 vezes 810x mais 90.000, isso vai dar 810x igual a 90.000 menos 81.000, que resulta para a gente em 9.000. Vamos dividir o 9.000 por 810 e nós vamos ter o valor que é de 11,112, beleza? Só que isso aí são os 3 meses e nós temos que dividir isso então por 3. Então vamos lá, 11,112 dividido por 3, nós vamos ter que é 3,703% ao mês, em média, beleza? Falou, pessoas. Vamos para o 2 então. Marcos aplicou o capital de R$ 1.500 a uma taxa de 3% ao mês durante 12 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então vamos ver o que acontece aqui, né? Então o capital é de 1.500, o tempo é de 12 meses e a taxa é de 0,03, isso já convertido 3%, tá? Quem não sabe fazer isso, adivinha, acesse o canal e vai assistir os outros vídeos. Aplicando a fórmula de juros simples, nós vamos ter o quê? Juros é igual a C vezes I vezes T. Então, 1.500 vezes 0,03 vezes 12, nós temos 540, beleza? Esse é o nosso juros. Então, continuando aí, vamos calcular agora o montante. O montante é o capital mais os juros. Então, 1.500 mais 540 vai resultar para a gente em 2.040. Então, o valor dos juros da aplicação é de R$ 540 e o montante total é de R$ 2.040. Vamos para o próximo. Ao aplicar um capital a juros simples num período de 24 meses, sob taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Então vamos lá. O montante é R$ 26.950, o tempo é 24 meses e a taxa é de 0,05. Então vamos aplicar a fórmula do montante, né? Como nós queremos, já temos o montante, falta os juros, então vamos isolar os juros e vamos chegar em J igual a M menos C. Então só, pessoas, vamos aplicar essa fórmula aí, substituindo os valores nela, né? Nós temos aí que o JCit vai ser substituído, tá?
o J do JCIT por esse M menos C. Então é o que está escrito aqui, ó, M menos C igual ao JCIT, né, que seria o nosso JCIT. Então é 26.950 menos C é igual a C vezes 0,05 vezes 24. Nós vamos ter que 26.950 menos C é igual a 1,2C. Passamos o C para o outro lado somando. Então nós vamos ter aí, ó, que 26.950 é igual a 2,2C. Vamos dividir então os 26.950 por 2,2 e nós vamos chegar que o capital era R$ 12.250. Tudo bem, pessoas? Beleza? Espero que tenha acertado. Vamos lá no 4. Ao aplicar a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento em juros simples por 6 meses, um investidor verificou que o montante era de R$ 560. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Vamos ver então, ó. Se o capital era R$ 500, o tempo foi de 6 meses e o montante foi R$ 560. Para a gente achar o juro, basta fazer isso 560 menos 500. Então eu descobri que o juro foi 60, né? Facinho de fazer isso. Então aplicando a fórmula do juro simples, né? Vamos ter que 60 é igual a 500 vezes I vezes o 6. O I vai ser 60 dividido por 3.000, que é o resultado da multiplicação de 500 por 6. Então a taxa vai ser de 0,02, ou seja, 2%. Beleza? Vamos para o quinto. Foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses uma quantia X em dinheiro. Em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de quanto, né? Foi de R$ 234. Qual é o valor da quantia aplicada inicialmente? Vamos ver então. Primeira aplicação, taxa de 6%, tempo 5 meses. Nós não sabemos o valor aplicado, então vamos ter duas incógnitas, o juro e o valor capital, C. Então nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 0,06 por 5 e vamos ter que o juros vale 0,3C, beleza? Que é o 0,3 do capital. Então o montante é o capital mais juro, então o montante vai ser C mais 0,03C, isso vai resultar para a gente em 1,3C, beleza? Vamos para o próximo mês, né? Segunda aplicação. O capital 1,3C, taxa 4%, tempo 5 meses. Então, aplicando a fórmula do juros simples, nós vamos ter que 1,3C mais vezes 0,04 vezes 5. Então, vamos ter que o juros foi de 0,26C. Então, o montante, que foi de R$ 274, é igual a 1,3C mais 0,26C. Então, R$ 274 é igual a 1,56C. Então, dividindo R$ 274 por 1,56, nós vamos chegar à conclusão que o capital é de R$ 150. Beleza? Então, pessoas, espero que tenham conseguido fazer, hein? Vamos para o próximo exercício. Sexto, foi aplicado no caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000 em 4 anos. Qual será o seu montante, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%? Então, pessoas, ó, o capital é 20 mil, a porcentagem é 0,005, que é 0,5%. O tempo 4 anos, vamos transformar em 48 meses. Então, aplicando a fórmula do juro composto, né, porque é uma poupança, juro sobre juro, então nós vamos ter aí que o montante vai ser 20 mil vezes 1 mais 0,05 elevado a 48. Realmente, né, pessoa, sem calculadora não tem como fazer isso não. Então 20 mil vezes 1,005 elevado a 48 vai resultar para a gente em 20 mil vezes 1,27 e mais uns quebradinhos. Então olha só, multiplicando, nós vamos ter R$ 25.409,78, esse é o nosso montante. Então o montante, né, a resposta do exercício após 4 anos, de 25 mil. Pode até parecer um valor bastante alto, mas na verdade não é, porque aqui não está se considerando a taxa de desvalorização da moeda e nem a inflação do mês ou do ano. Então, olha só, esse valor 25 mil pode ser que em 4 anos os 25 mil não compre o que comprava 20 mil. Temos aí, ó, é o que nós chamamos de matemática financeira. Nós estamos com a ideia de montar umas videoaulas sobre administração financeira, e aí a gente vai abordar isso com todo cuidado e todo o conceito para que vocês possam entender o funcionamento disso. Falou? Fique atento no canal então. Vamos ao sétimo exercício. Após 24 meses, um capital gerou um montante de R$ 15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, ó, vamos fazer aí que o montante é 15 mil, a taxa é 2%, o tempo 24. Aplicando a fórmula dos juros compostos, nós temos aí 15 mil, que é o montante, igual ao capital, vezes 1 mais 0,02 elevado a 24. Também aqui, de novo, precisa de calculadora, né, pessoas? Depois que você elevar 1,02 a 24, não é fácil, não.
Então 15 mil vezes o capital vezes 1,6 em uns quebradinho. Nós vamos ter que o capital será os 15 mil dividido por esse 1,6. Então o capital seria de R$ 9.325,82. Beleza? Vamos lá para o oitavo e o último, né? Esse aqui é cabeludo e eu quero mostrar para vocês uma situação que pode realmente acontecer na prova da gente, tá? Que a prefeitura vai aplicar. Então, quanto tempo é necessário para que o capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique seu valor? Repara, eu não tenho capital, eu não tenho montante. Eu só tenho a taxa, tem tempo, beleza? O que nós sabemos? Que o capital eu desconheço, então é X. O montante é 2 vezes o capital, então é 2 vezes X. A porcentagem é 3%, o tempo também desconheço. Nós temos que só dobrar. Então, aplicando a forma do juros simples, nós vamos ter que o montante é 2x, o capital é x, e aí nós temos na fórmula 1 mais 0,03 elevado a t. Então é só, vou passar esse x aqui, ó, dividindo 2x, o que vai cancelar x com x, vai ficar só 2. Então nós temos 2 é igual a 1,03 elevado a t, beleza? E aí, parou? Não, não parou não, a gente vai transformar isso aí em logaritmo. Pois é. Então, ó, transformando em logaritmo, o que nós vamos fazer? 2 em forma logarítmica é 0,30, tá? E 1,03 em forma de logaritmo é 0,01. Esse t que estava aqui, ó, ele foi para frente, ele caiu para frente, ele tombou para frente, são propriedades do logaritmo, tá? Então o t vai multiplicar esse valor, então significa que esse valor vai passar dividindo 0,30. Então, ó, t vai ser o 0,30 dividido por 0,01. Então o tempo vai ser 23 meses e 45, né? Quase 23 meses e meio. Olha só, apesar do logaritmo ser matéria de primeiro ano, para você dominá-lo, você tem que saber muito bem de cor salteado a função exponencial, que também é matéria de primeiro ano. E aí você fala assim, mas não vai cair primeiro ano, é só ensino fundamental. Você olha, ele coloca juros simples com juros compostos. Juros compostos envolve logaritmo. E no edital está escrito que são operações com números reais. Logaritmo é número real, então pode ser que contenha assim. Vamos explicando então, pessoas. Vamos lá então, noções de geometria, né? Vamos começar definindo, tá? O que é geometria, né? Para começo de conversa, né? Vamos lá então, a geometria tem várias ramificações. Então vamos ver aqui, segundo o dicionário Aurélio, geometria é um substantivo feminino e é a parte da matemática que estuda rigorosamente o espaço e as formas, figuras e corpos que nele podem estar, beleza? Vamos ver então os tipos, né, de geometria que existem, né? Óbvio, a gente não vai trabalhar com todos, tá? Geometria analítica, estudo das figuras por intermédio da álgebra, graças ao emprego das coordenadas, tudo bem? Geometria plana, estudo das figuras no plano. Geometria descritiva, essa é muito doida, estudo das figuras no espaço através de suas projeções ortogonais sobre dois planos perpendiculares, um horizontal e outro vertical. Tá? Muito louco essa matéria. Eu adorava. Geometria cotada, estudo das figuras do espaço através de suas projeções ortogonais num plano horizontal, plano de comparação. Tá? Geometria de n dimensões, geometria que opera num espaço de n dimensões, podendo ser n sempre superior a 3. Muito louco isso aqui, cara. Você viaja para longe. Geometria elementar, geometria que trata sem o emprego de coordenadas das questões relativas à reta e ao círculo e às cônicas. Vamos lá, tem mais um pouquinho ainda. Geometria do espaço, geometria que corresponde à nossa representação intuitiva do espaço e que comporta 3 dimensões. Geometria euclidiana, geometria que repousa no emprego do postulado de Euclides, relativo às paralelas. Beleza? E vamos para a geometria não euclidiana, geometria fundada sobre um postulado diferente do de Euclides, constituindo uma doutrina coerente e sem contradições. Beleza, pessoas? É só tudo isso aí. Pode ficar assustado mesmo, caraca mesmo. O negócio é feio, beleza? Vamos para frente então, nós vamos ver tudo isso não, né? Calma aí, né? A gente só vai ver alguma coisa, né? Graças a Deus, né? O edital não pede tudo isso pra gente não, né? Mas, ressaltando que o edital fala de operações com números reais e todas aquelas geometrias estão em números reais, tá? Vamos lá.
Vamos em frente, então. Formas geométricas. Vamos ver quem são as formas geométricas. Podemos entender as formas geométricas como o formato das coisas que nos rodeiam, que geometricamente falando são constituídos por um conjunto de pontos interligados entre si. São classificados como formas planas e formas não planas. Então vamos lá. Formas geométricas planas são todas as formas que estão inseridas em um plano bidimensional, ou seja, tem largura e altura, como um desenho qualquer de um triângulo, de uma pessoa, ou seja que for que se desenhou, beleza? Aqui no nosso caso vamos pôr um triângulozinho, ele tem aqui a alturinha dele e a basezinha dele, olha que bonitinho, beleza? Então é a base e a altura, bidimensional. Ele não tem volume, né? Então essas formas planas podem ainda ser classificadas como polígonos e não polígonos, beleza? Vamos ver então o que é polígono. Polígonos são formas planas, fechadas, delimitadas por segmentos de retas que se unem em seus vértices, denominadas de lados dos polígonos. Você está viajando, né? É, tô sabendo. Aqui eu vou fazer aqui, ó, vamos traduzir isso para você. Para que você entenda melhor isso aí, né, gente? Dá uma olhadinha nos conceitos básicos de geometria, tá? Entende? É um parênteses, né? São os famosos conceitos primitivos. Vamos lá, então. Depois a gente retorna aqui nos polígonos para você entender também. Então, vamos lá. Conceitos primitivos. Na geometria, os termos considerados mais simples e ou mais fundamentais são denominados de conceitos primitivos. Em geometria, consideramos que as afirmações que não precisam ser demonstradas são chamadas de postulados, beleza? Já as que precisam de qualquer tipo de demonstração para ser comprovadas são chamadas de teoremas. Tudo bem, pessoas? Guarde isso aí, hein? Temos 3 conceitos chamados de primitivos na geometria, tá? Então vamos lá. O ponto. A marca que a ponta bem fina de um lápis faz no papel nos fornece a ideia intuitiva do que é um ponto. O mesmo sempre é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, beleza? Então aqui é um ponto, o outro ponto A, B e C, beleza? Exemplo de ponto. Então, pessoas, aqui é a ideia de pontos, beleza? Então, nós temos os pontos, ó. São os nossos pontos, tudo bem? Estou mexendo neles aqui, ó. Estão soltos no espaço, beleza? Ok. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre a reta. Podemos entender a reta como um fio bem fino e muito bem esticado, prolongando-se até ao infinito. Ela não tem nem começo ou fim e ainda tem uma representação adequada, tá? Então aqui nós temos uma reta, repara que ela tem setinhas nas pontas, né? Significa que elas vão crescendo ao infinito. Aqui eu vou chamar de reta R. Aí vamos ver, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais em reta, porque tem bastante coisa para ver dela. A gente vai ver só o básico do básico do básico, tá? Vamos ao plano. Podemos entender o plano como se fosse uma folha de papel a qual iremos desenhar algo nela. No entanto, essa folha essa é em constante crescimento, ela expande, ela não é parada, ela não é fixa, tá? A gente sempre trabalha com um pedaço do plano, vamos dizer assim. Todo plano é representado por letras gregas. Então, alfa, nós temos o beta, temos o gama, temos o teta, e tem outras vezes também a gente pode usar, tá? Aqui, pessoas, eu tenho o plano, tá vendo? Ó, tá vendo essas setinhas aqui? Significa que o plano está sempre em expansão. E esses 3 pontos estão inseridos no plano, olha só. Posso movimentar que eles ficam lá, tá vendo? Esse é meu plano. Então a gente faz um desenho, a gente está sempre utilizando os planos, beleza? Que pra gente é limitado porque a gente usa linhas, né? Usa caderno, folhas, né? Mas na verdade ele não tem limite, teoricamente falando. Vamos dar uma olhada aqui então na reta que nós temos prometido, né? Então conceitos primitivos de reta. Então vamos dar uma voltadinha aí e olhar nela, né? Então a reta é caracterizada pelos seguintes postulados, né?
por um ponto qualquer em um plano passam infinitas retas. Vamos ver como que é isso aí, ó. Tem uma reta, outra reta, outra reta, outra reta, outra reta. Então, elas se cruzam. Então, esse ponto que se cruza é o nosso ponto P. Então, por um ponto passa muitas retas, tudo bem? Podemos representar a qualquer reta pela simbologia AB. Reparar aqui em cima tem as pontinhas, tá? Reta AB tem as pontinhas dizendo que é reta mesmo. Então, vamos ver as posições relativas dessa reta, né? Então, nós temos como nosso planeta como referência, né? Nós podemos que as retas são classificadas em, pode assumir 3 posições, tá? A posição de horizontal, que é a linha do horizonte, a vertical, que é em pé, e a reta inclinada, que tem qualquer inclinação aqui, tudo bem? São as 3 posições que elas podem assumir. E aí, ó, 2 retas distintas, RS, no mesmo plano, podem ocupar 3 posições relativas. Então, vamos ver. Retas concorrentes, quando tem um único ponto em comum. Então, nós temos aí, tá vendo? Se cruzar ali, tem um pontinho P, beleza? Aqui é a reta S, aqui é a reta R. Vamos lá. Retas concorrentes perpendiculares. Então, ó, quando tem um único ponto de encontro, né, um único ponto comum, mas ela forma um ângulo de 90 graus. Então, tá aqui, ó, cruzou exatamente no meio, formando um ângulo de 90 graus. Tá aí nosso ponto, beleza? Então, esse aqui é um concorrente, mas era perpendicular. Tá nosso ponto aí, reta S e reta R. Vamos para retas paralelas, quando não possuem ponto em comum. Então, olha só, são retas que não se tocam, né? Como se fosse a rua, né? Uma calçada, elas não se tocam uma na outra, né? Elas vão embora. Beleza? Vamos em frente, então. Vamos dar uma olhada agora em semirretas. Então, ó, conceitos primitivos de semirretas. Imagine um ponto inserido numa reta qualquer. Esse ponto secciona a reta em 2 partes. Cada uma dessas partes é que chamamos de, geometricamente, né, de semirreta. Então, ó, nós temos a reta aí, nós pusemos um pontinho ali, percebeu? É o seu ponto de origem, né? Então, para cá temos uma semirreta, para lá temos a outra semirreta. Então, nós temos do O ao A e do O ao B, beleza? Então, ó, escrevemos. Semirreta OA tem origem O e passa pelo ponto A. E a semirreta OB tem origem O e passa pelo ponto B. Por que a gente passa? Porque a semirreta ela é infinita, numa só direção. Então, do O ao B ele passa pelo B e vai embora. E do O ao A ele passa pelo A e vai embora. Vamos ver agora o segmento de reta. Então, ó, conceitos primitivos de segmento de reta. 2 pontos A e B de uma reta e todos os demais que estão entre eles formam um segmento de reta, beleza? Então tá aqui o nosso pontinho C, nós temos as 2 marquinhas A e B, beleza? A reta nossa é S. O segmento de reta limitado pelos pontos A e B é identificado por uma das seguintes notações. Eu posso ter AC, segmento de origem A, extremidade C, CB, segmento de origem C, extremidade B. Nós poderíamos ter ainda AB, CA, CB, e ABC, AC, tudo dá para desmontar, beleza? Vamos lá. São como os segmentos das retas que construímos as formas geométricas e não com as retas. Em geometria, as retas são as nossas linhas de apoio na composição de qualquer forma, tá? Então, o que acontece? A gente vai fazer um desenho de um quadrado, a gente usa segmento de reta para fazer esse quadrado. A gente não usa reta, tá? A reta é só uma linha de apoio para a gente fazer esse quadrado. Então vamos voltar para os polígonos, né? Para que você possa entender melhor. Então, aí, polígonos. Agora sim, né? Vamos dar continuidade. Eu acho que você consegue entender. Para melhor esclarecimento, vamos falar inicialmente das curvas poligonais. Curva é uma figura geométrica formada por uma linha contínua que vai de um ponto qualquer a outro ponto do mesmo plano. Então nós temos aí, ó, isso aqui, esse ali, esse lá, tá vendo? São todas as formas que a gente chama de linha. Apesar de ter uma reta, a gente chama de linha, tá? Curva, na verdade. Então vamos lá. As curvas abertas ou fechadas, formadas por segmentos de reta consecutivos e não colineares, são chamados de curvas poligonais ou linhas poligonais, tá? Então, as linhas poligonais abertas
são essas aí, tá vendo? Por que são abertas? Nenhuma delas, repara, fecha. Né? Tem um buraco, tem um vão, né? Tem um risco só. Vamos seguir em frente. Linhas poligonais fechadas. Aí nós temos as linhas fechadas. Repara, formou imagens, né? Eu tenho um triângulo fechadinho, um quadradinho, aqui tem um quadradinho viradinho, tem um hexágonozinho e assim por diante. Então as linhas poligonais fechadas simples são chamadas de polígonos. Isso aí, pessoas. Os polígonos ainda podem ser convexos ou não convexos. Puxa vida, que será que é isso, hein, Ed? Vamos lá. O convexo é quando o segmento de reta que une dois pontos quaisquer do seu interior está inteiramente contido nele. Caso contrário, é não convexo. O que quer dizer que isso? Eu faço um desenho lá dentro e eu passo uma linha lá dentro. Passo uma reta, um segmento de reta. Se esse segmento de reta não sair para fora do desenho e voltar, significa que ele é convexo. Caso ele saia e volte, ele é não convexo. Então nós temos duas imagens aí, tá vendo? Aqui passou uma reta, e aqui, ó, ele é convexo. Vamos passar outra, tá vendo que saiu e voltou para o desenho? Então ele é não convexo. Tudo bem? Quanto aos seus elementos, os polígonos apresentam, vamos ver, cada segmento de reta é chamado de lado. O ponto de encontro entre dois lados são chamados de vértice. O segmento que une dois vértices não consecutivos é chamado de diagonal. Vamos ver aqui, ó, nós temos aí, ó, nosso polígono, aqui o A, B, C, D, E são os vértices, tá? O que acontece aqui? Isso aqui, o amarelinho, são os lados. Apesar de estar inclinado, ele não é diagonal. A diagonal é isso aqui, ó, que liga de um vértice ao outro, tá vendo? Por dentro do desenho, nunca por fora. Então, AB, BC, CD, DE, EA são os lados do nosso polígono. A, B, C, D e E são os vértices do nosso polígono. E o AC e o AD são as diagonais desse nosso polígono, beleza? Vamos em frente. Aqui, pessoal, nós temos um polígono, tá? Ele não é regular, você pode perceber que ele não é regular, tá vendo? Ele tem aqui 6 lados, é um hexágono. Nós vamos ver todas as diagonais dele. Então aqui nós já temos o polígono com as diagonais, tá vendo? Então nós temos essa diagonal, outra. Importante que essas inclinações aqui externas, que são os lados, eles não são considerados diagonais. Só o que está aqui dentro, tudo bem? Beleza. Vamos dar uma olhada agora no perímetro de um polígono. Vamos ver o que é isso, né? A soma de todos os lados de um polígono recebe o nome de perímetro. Beleza, então. Quando o polígono é dito regular, significa que todos os seus lados possuem a mesma medida. Então nós temos aqui um hexágono regular, tá? Então, ó, A, B, C, D, E, F são os vértices. Reparou que eu pus um L aí, ó? Esse L é o lado. Lado. Quando você repete a letra L, todos iguais, significa que o lado tem o mesmo tamanho. Ou pode ser que no exercício tenha só um valor numérico de um lado só. Se tiver só um valor numérico e um único lado só, o que acontece? Todos os lados são iguais. Se os lados forem diferentes, é obrigatório colocar o valor, tá, pessoal? Nesse caso, o perímetro do polígono regular é P igual a 6 vezes L. Já temos 6 L's, então 6 vezes. Já é. Bom. Nomenclatura dos polígonos. Como é que funciona isso aí, hein, pessoa? Seguinte, o nome do polígono tem tudo a ver com os lados dele. Então, quantidade de lado diz pra gente qual é o nome do polígono. Então, vamos lá. Nós temos os 3 lados, né? Então, é o triângulo, né? 4 lados é o quê? É o quadrado? Não, é o quadrilátero. Porque no quadrilátero nós podemos ter quadrado, retângulo, losango, paralelogramo. Então, não é quadrado não, tá? Toma cuidado. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Onde os caras lutam, né? Vale tudo. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Então, eu vou mostrar para vocês uns exemplos desses, já que vocês vão entender melhor eles, né? Mas, olha, esses nomes
Não tem jeito, vocês têm que saber o que se trata, porque vai ter muitos exercícios que vão falar assim para você, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono. Se você não souber o que é, você está meio lascadinho. Beleza? Vamos em frente. Em relação aos triângulos, temos 3 classificações. Na verdade, nós temos 3 classificações e são 2 formas de classificá-los, tá? Uma forma de lado e uma forma pelo ângulo, tá? Quanto aos seus lados, vamos ver. Triângulo equilátero. O que significa? Apresenta os 3 lados da mesma medida. Ou seja, os 3 lados são iguais. Tudo bem? Tá ele aí, ó. Então, ó, lado, 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 tudo igualzinho. Beleza? Vamos em frente. Triângulo isósceles. O que acontece com ele aí? Apresenta os 2 lados da mesma medida. Ou seja, 2 lados são iguais, o outro não. Então, nós temos aí, ó, esse lado é igual ao outro. O de baixo, não faço ideia quanto meça. Sei que esses dois são iguais. Tudo bem? Vamos lá, então. E triângulo escaleno. Esse escaleno não apresenta nenhum lado igual. Todos os lados são diferentes, tá? Então, é só. Ele é esse desenho esquisitinho aí. Olha que louquinho. É um triângulo também, é um escaleno que não tem nenhum lado igual. Agora temos aí a relação dos triângulos em relação ao seu ângulo, tá? Então, ó, quanto ao ângulo dele, nós temos aí triângulo acutângulo. É um triângulo que tem o quê? Ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus, tá? Seus ângulos internos são menores que 90 graus. Beleza? Temos ainda, em relação aos ângulos, né? Olha só. Triângulo retângulo, esse é o mais famoso, né? É um triângulo que forma um ângulo de 90 graus. Essa simbologia aqui, ó. O desenho pode estar totalmente torto, tá? Mas se tiver essa simbologia, você tem que considerar que é um ângulo de 90 graus. Então, ó, possui um ângulo interno de 90 graus. Vamos em frente. Temos ainda, né, o triângulo, a gente chama de triângulo obtusângulo. O ângulo dele é maior que 90 graus. É esse ângulo aqui, ó. Ele é maior do que 90, tá? Então, se for marco 90, é um obtusângulo. Vamos em frente. Vamos dar uma olhada agora em área dos polígonos, né? O que é a área de um polígono, né? Então, ó, podemos entender a área de um polígono, tanto regular como não regular, como sendo o espaço dentro do polígono. Tudo bem? Para cada polígono existe um cálculo para a obtenção de sua área. Vamos ver cada uma delas, tá, pessoas? Fazer o quê, né? Não tem jeito. Triângulos, vamos lá. Os triângulos, retângulo e isósceles, possuem a mesma forma de ser calculado, tá, pessoas? Eles sempre serão, aí ó, o triângulo retângulo é base vezes altura, tá? Dividido por 2. E o triângulo isósceles, então aí, S é a área, B é a base, H é a altura. Naturalmente, em geometria, a gente coloca S como área, tá, pessoas? Não é A, não, tá? Então, fica esperto nesse detalhe aí. Triângulo. Nós temos o triângulo equilátero, tá, pessoas? O triângulo equilátero é diferente a forma de calcular. Por quê? Ele tem os 3 lados iguais. Então, a fórmula dele é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Onde, ó, S é a área, né, e L é o lado. Existe todo um processo que mostra como calcula o triângulo retângulo. O triângulo equilátero, perdão. Que eu não vou colocar aqui porque nós não temos tempo para isso, tá, gente? Vamos fazer uma aula só certinho, bonitinha, cheirosinha sobre geometria. Aí vocês vão poder conferir tudo certinho, bonitinho, tá? Abordando todas as áreas da geometria na escola. Quadriláteros. Quadrado, né? Todo mundo conhece o quadrado. O quadrado é L ao quadrado, né? Ou seja, o lado vezes lado, né? Onde S é a área e L é o lado. Moleza, né? Temos aí o quadrilátero. Vamos ver aqui agora quem é o retângulo, né? O retângulo tem 2 lados iguais, né? Então, a área dele é a base vezes a altura, onde S é a área, B é a base e H é a altura, tá? Base vezes altura, isso aí. Temos ainda nos quadriláteros o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Essa imagem aí, ó, parece um retângulo empurrado. Então, também é base vezes altura. O que está faltando aqui é o que sobra aqui. Então, a gente consegue calcular da mesma forma que a gente calcula um retângulo comum. Então, a área dele, do paralelogramo, é base vezes altura, onde S é a área, B é a base e H é a altura. Vamos lá, nós temos ainda o trapézio, né? Trapézio isósceles. Aqui é o trapézio reto, forma um ângulo de 90 graus aqui no canto. E o trapézio isósceles tem 2 lados iguais, tá? A fórmula é igual para os dois.
A área da base a área dele é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, base maior mais a base menor vezes a altura. A altura, aqui a altura é isso aqui, não é essa lateral aqui, tá, pessoas? Fiquem atentos nisso. Dividido por 2. Onde S é a área, B maiúscula é a base maior, B minúscula é a base menor e H é a altura, beleza? Vamos em frente. Losango. Losango é o que está na bandeira do Brasil, né? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Quem que é diagonal maior? É espaço que vai desse vértice a esse. E o diagonal menor é o que vai desse vértice a esse, tá? Multiplica os dois e divide por 2, é a média. Onde S é a área, D é o diagonal maior e Dzinho é a diagonal menor, beleza? Vamos em frente. Hexágono regular. Tá aí o hexágono, tem 6 lados, né, pessoas? O hexágono, a fórmula dele é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Perdão. 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Repara que o hexágono, eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco, ele possui dentro dele 6 triângulos equiláteros. Então a fórmula é muito próxima. A diferença é que tem aqui um 3 e um 2. E do triângulo equilátero não tem esse 3 e aqui é 4. O que aconteceu? A gente multiplicou, na verdade, a forma do triângulo equilátero por 6. Aí simplificou, ficou 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Onde S é a área e L é o lado. Vamos para a nossa amiga circunferência, né? A área da circunferência é πr ao quadrado, onde S é a área, R é o raio e o π a gente usa 3,14. Tudo bem, pessoas? Mas ó, tem uma ressalva aqui que o perímetro, né, ou seja, o comprimento da circunferência é calculado por 2πr. A gente não fala perímetro de circunferência, a gente fala comprimento dela, tá? Então 2πr por comprimento da circunferência. Vamos em frente. Nós temos agora volume, né? O que é o volume de um prisma, né? Quando falamos de volume em geometria, estamos nos referindo ao espaço ocupado por um corpo. Assim, todo sólido geométrico possui volume e ocupa um determinado espaço, beleza? A esse sólido damos o nome de prisma. Tudo bem, pessoas? Exemplos. Aí temos um prisma, aqui temos outro prisma. Aqui é um cilindro e isso aqui é um cubo esticado, né? Podemos dizer assim, um caixotinho, né? Vamos lá em frente. Basicamente, para calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicar a área da base pela sua altura. Isso aqui não é regra, tá, pessoal? Na maioria dos casos, tá? No entanto, essa regra não é uma condizente com os estudos da pirâmide, tronco de pirâmide, cones, troncos de cones e ainda com as esferas, fora as formas geométricas de rotação, que nós não vamos ver, tá? Então ela serve para a maioria de alguns, para alguns e nem para todos. Vamos lá então. Por definição, todo prisma está inscrito em uma circunferência, tudo bem? Esse fato nos auxilia no cálculo dos seus lados e volume, a partir do apótema, principalmente nos estudos das pirâmides. Tá? Então o que acontece? O apótema é um detalhezinho muito importante, diga-se de passagem, mas nós não vamos abordar ele aqui no nosso estudo, tá? Nós vamos fazer umas outras aulas de geometria e vocês podem matar a curiosidade do que é um apótema. Vamos então aos elementos dos prismas, né? Para calcular a área do prisma, temos esses elementos. A área lateral, a área da base e a área total. Beleza? Ambas são representadas pelas letras S maiúscula, tá? Viu com dúvida, né? São tudo isso de área que existe. Mas vamos ver o que acontece aqui, tá? Quando nos é solicitada a área total de um prisma, estamos falando da somatória das áreas laterais, tá? Que são no mínimo 3, caso for um triângulo, tá? E das bases superior e inferior. Então, olha só, todo prisma ele tem vários lados, depende da forma geométrica que o compõe, né? Aí conforme for, você vai ter que multiplicar esses números e somar todos eles. Aqui, pessoas, nós temos aqui um cubo, né? Ele é um poliedro, então acontece, o marronzinho são as faces laterais, tá? Isso aqui são as arestas, o verdinho, e as pontinhas são os vértices, tá? Então, quando a gente fala que tem a área da base de cima e de baixo, ó, a base de baixo
e a base de cima. Tá aqui, beleza? É isso aí. Aqui, pessoas, nós temos um triângulo, percebeu? Ele, na verdade, é um tetraedro, uma figura, um sólido, que ele tem uma base triangular. Tá vendo? Ó, vamos mexer nele aqui para vocês verem. Ó. Vamos fechá-lo, né? Ó, tá vendo? Ó? Ele é uma pirâmide, na verdade. Tá vendo? Ó? Uma pirâmide, tá vendo? De base triangular. É o famoso tetraedro. É o único polígono de 4 lados que nós temos. Beleza? Vamos em frente. Aqui nós temos um hexaedro. Tá vendo? Na verdade é um dado, né? Vocês vão ver só que bonitinho. Ele fecha, ele vira um dado. O que pra gente é um cubo, né? Então, ó, fechando, ó, é um cubo. Beleza? Aí o octaedro tem 8 lados. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver como que ele fica fechado. Ó, abriu, fechou. Tá vendo? Parece até um peãozinho, né? Tá aí, ó, fechadinho. Tá vendo? É um octaedro. Um dodecaedro já está fechadinho, né? Vamos abrir ele, tá vendo? Ele tem aqui, ele tem 12 lados, tá vendo? Vamos contar aqui, ó. A base é um pentágono, então tem 5 lados. E 5 lados, já são 10, com os dois centros, 12, beleza? Então, isso aqui é um dodecaedro. Então, olha só. Ele fecha, forma essa figura, parece uma bolinha, né? É isso aí. E temos ainda o icosaedro, né? Que são 20, né? Que não dá para contar direito, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele também fecha, tá? Aqui dá para ver um pouco melhor, ó. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar os risquinhos dele. Então, ó. Opa, parece que apareceu ali. Mais ou menos, né? Aí ele fechando. Aí é o nosso icosaedro fechado, beleza? Vamos ver o que acontece aqui, tá? A área da base é representada por SB, que é a área da figura geométrica que compõe ela, tá? A área lateral, ela é SL, tá? Que é a área da figura geométrica formada. Se tiver 3 lados, você multiplica por 3. Se tiver 6 lados, você multiplica por 6 e assim por diante. E a área total é a somatória dessas duas áreas, com a ressalva que a área da base são 2 vezes, porque você tem a base e a parte de cima, que a gente chama de tampa, tá? Você pode entender como tampa. Então, você tem que somar 2 vezes a área da base mais a área lateral. O volume do prisma é representado pela letra V. Tudo bem, pessoas? E ele, naturalmente, é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Vamos a um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Dado um prisma reto de base hexagonal, cuja altura é a raiz de 3, e cujo raio do círculo que circunscreve a base é de 2, ou seja, o raio dele é 2, calcular a área total desse prisma e seu volume. Vamos lá então. Ficou assustado? Liga não, é assim mesmo, depois piora, tá? Vamos lá, volume do prisma. Vamos resolver então a questão, né? Inicialmente, vamos calcular a área da base. Como é um hexágono, vamos aplicar a fórmula dessa figura geométrica, né? Então, nós temos que a área da base é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale esse L? Vale 2, que é o raio. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ver, eu vou colocar aqui um desenho, você vai entender depois, tá? Então, a área da base é 3 vezes 2 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Isso vai resultar para a gente em 3 vezes 4, né, raiz de 3 sobre 2, o que resulta em 12 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 6 raiz de 3 metros. Tá? Isso aqui é a nossa área da base. Isso aqui é metros quadrados. Tá? Então, ficou assustado? Para, né? Vamos lá, você vai entender, tá? Vamos lá. Da onde surgiu isso tudo, né? Puxa vida, que coisa maluca. Vamos ver então. Se o hexágono é regular e inscrito, isso significa que todos os seus lados são iguais e todos os seus vértices tocam na circunferência. Vamos montar um desenho, tá? Então, pessoas, ó, nós temos aqui uma circunferência. E nós vamos inserir nessa circunferência um hexágono regular, beleza? Então, eu vou acionar ele aqui. O hexágono é o vermelhinho. Pronto, tá aí, ó. Tem um hexágono. Repara
que os vértices desse hexágono estão tocando na circunferência, tá vendo? Isso faz com que o hexágono seja inscrito na circunferência, beleza? E essa circunferência é circunscrita ao hexágono. Agora o que acontece? Nós vamos ligar os vértices com as diagonais dele, beleza? Então, ó, aqui é o nosso azulzinho, então ligamos, ó. O que acontece? Eu tenho esse atravessando fora a fora, esse atravessando fora a fora, esse atravessando fora a fora. Perceba o seguinte aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 triângulos. E esses triângulos não são triângulos comuns. São triângulos equiláteros. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? Então, olha só. Se são iguais, significa que o meu raio, a circunferência, que vai do centro até o canto da circunferência, tem a mesma medida da lateral do hexágono. Então, o hexágono regular inscrito na circunferência significa que o raio dessa circunferência é igual ao seu lado. Então, a gente consegue aplicar a forma dele. Beleza? É isso aí, então, pessoas. Voltemos ao exercício, então. Calculando a área lateral, nós vamos ter o quê? Que temos no hexágono regular. As suas laterais são todos os retângulos. Beleza nisso? Então, a área do retângulo é dado por a área da base vezes a altura. Então, nós temos aí pelo enunciado que a altura nossa é raiz de 3. Então, vamos fazer essa operação aí. Também sabemos que no enunciado que o raio é 2. Então, vamos lá. Assim temos, a área lateral é 2 vezes a raiz de 3. Ou seja, a área lateral é 2 raiz de 3. Como são 6 lados, é 6 vezes 2 raiz de 3. Então, nós temos que a área lateral total é 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Vamos em frente. Cálculo da área total. Lembra que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vamos lá. 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total é 2 vezes 6 raiz de 3 mais 12 raiz de 3. Ora, nós temos 12 raiz de 3 mais 12 raiz de 3. O que resulta para a gente 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, pessoas? Vamos lá então ao volume, né? Finalmente. A área do volume é dada por volume é a área da base vezes a altura. Como a minha área da base é 6 raiz de 3 e a minha altura é raiz de 3, é só multiplicar os dois. Vai ficar raiz de 9. 9 tem raiz exata, então vai ficar 6 vezes 3, que resulta para a gente em 18 centímetros cúbicos. Volume, sempre centímetros cúbicos. Área, sempre centímetros quadrados, tá? Vamos em frente. Vamos aos triângulos. Vamos aos ângulos então, né? Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem e não concorrentes. Cada uma das semirretas é chamada de lado e o ponto comum ou origem é chamado de vértice. Então tá aí, ó, tá vendo? Nosso vértice, origem, né? A e B, tudo bem? OA e OB são os lados, beleza? O é o vértice. Muito fácil, né? A notação de ângulos da figura anterior é uma das seguintes aqui, tá, pessoas? Pode ser AOB ou BOA ou ainda só o O. Ela passaria aqui com tipo bastante circunflexo, sabe? Mas não sei o que aconteceu, que não saiu. Sei lá. Vamos lá. Vamos em frente. Nós temos aí agora medida de ângulos. Vamos ver quais são as medidas de ângulos, né? As medidas dos ângulos são indicadas da seguinte forma, tá? MAOB. Esse M de medida, tá? Então, se está falando de medida de ângulo, é MAOB. O O sempre é o ângulo de origem, tá? Onde começa a brincadeira. As medidas dos ângulos são dadas através do sistema numeral sexagesimal, em graus e seus submúltiplos, minutos e segundo. Tá? Não pode esquecer disso, tá, pessoas? Cuidado com 3,5 graus, tá? É 3 graus e 30 minutos, tá? Sexagesimal vai até 60. Assim, indicaremos os ângulos de 45 graus, 32 minutos e 29 segundos da seguinte forma: 45 graus, 32 minutos e 29 segundos. Tudo bem, pessoas? Vamos em frente. Lembramos aqui que no sistema sexagesimal o maior valor é 60, sendo necessário transformar o minuto e o segundo na casa acima, né? Então, se ultrapassar o valor de 60, vamos ver aqui um exemplo, tá? Para vocês poderem entender. Temos aí 105 graus, 92 minutos e 79 segundos. Observe que todas as casas, grau, minuto e segundo, ultrapassaram o valor de 60,
Para o grau isso não tem problema algum, tá? Agora, para o minuto e o segundo, tem sim, nós vamos ter que convertê-los. Tudo bem? Então vamos lá. 105 graus, 92 minutos, 79 segundos. O ideal é sempre começar por de trás para frente, ou seja, vamos trabalhar com segundos. Então, ó, 79 segundos, nós vamos tirar 60. Esses 60 segundos que nós estamos tirando, vale 1 minuto. Então, 79 menos 60 sobrou 19. Então, 79 graus é igual a 1 minuto e 19 segundos. Vamos fazer agora, nós vamos reservar esse 19, né, e vamos trabalhar com esse 1 minuto, somando ele com 92. Então, 1 minuto mais 92 minutos dá 93 minutos. Agora a gente vai fazer a mesma situação, a gente vai subtrair de 93 os 60 graus, que vai ser 1 grau, né? 60 minutos vai ser 1 grau. Então temos aí 93 menos 60 igual a 33. Sobrou 33, então esse 33 a gente guarda, e esse 60 que a gente tirou vira 1 grau, beleza? E nós vamos somar com o grau da frente. Então nós temos aí que 105 graus, 92 minutos, 79 segundos é escrito corretamente na forma de 106 graus, 33 minutos e 19 segundos. Ressaltamos aqui que esse mesmo procedimento é utilizado para adição e subtração de graus, tá? Então fique atento com isso aí. Se for fazer uma operação, tiver que fazer alguma operação com isso, tem que saber utilizar ele. Tá? Chegou a 60, modifica para a próxima casa. Vamos em frente. Vamos ver agora, olha só. Ângulos congruentes. O que será que é congruente? Congruente, pessoas, é igual, tá? Dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida na mesma unidade, tá? Então nós temos um ângulo aí, ó, formando aí o AB, tá? E temos um outro aqui, ó. Ambos, apesar de estar diferentes, letras diferentes, são 30 graus, então eles são congruentes, beleza? É só isso aí igual, beleza? Dizemos então que a OB é congruente a COD. Esse símbolo aqui, que é de aproximadamente para matemática, para geometria, ele significa congruente. Vamos agora a ângulos consecutivos, tá? Fica atento que esse negócio é bem xaropinho. Dois ângulos são consecutivos quando tem em comum o vértice e um dos lados. Então nós temos aqui, ó. Temos três aqui, bonitinho, o ABC com o vértice O. Na figura, notamos que os três ângulos, AOB, BOC e OAC, possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, a semirreta OB. Tudo bem? Assim, podemos afirmar que os três ângulos, AOB, BOC e AOC, são consecutivos. Repara aqui, ó, AOB, BOC, AOC, beleza? Vamos lá então. Ângulos adjacentes. O que será que são adjacentes, tá? Cuidado para não confundir os dois, tá? Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não tem nenhum ponto interno comum. Então nós temos de novo aí nosso esqueminha de ângulos, tá? Na figura, notamos que os ângulos AOB e BOC são consecutivos. Bem? E além disso, não possui nenhum ponto interno comum. Eu tenho um ponto em cima do OB, tá vendo? Ó? Mas como meu ângulo é BOC e AOB, eles não têm ponto em comum. Vamos lá então. Observe agora essa figura. Nós temos de novo aí nosso ângulo. Ó. Nela notamos que os ângulos AOC e BOC são consecutivos, pois tem o ponto comum no vértice O e o ponto OC, mas não são adjacentes, pois qualquer ponto em P interno a BOC é interno a AOC. Então tá aqui, ó. Nós temos um ponto ali e esse ponto aí não é interno para os dois, beleza? Então não dá esquema para gente. Observação: duas retas concorrentes formam vários ângulos adjacentes, beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos que vamos. Falar com o martírio, né? Vamos lá, bissetriz de um ângulo. O que será que é uma bissetriz? Bissetriz é muito fácil, tá, pessoas? Ele divide o ângulo em dois ângulos iguais. Ele realmente divide ao meio o ângulo, beleza? Então nós temos aí a duas semirreta bonitinho e ela vai cortada ao meio, tá vendo? Quando ela cortou ao meio, ela criou dois ângulos iguais. Então isso aqui é a nossa bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Vamos lá então.
Pessoas, aqui nós temos as sevianas, né? As sevianas são situações em que nós temos uma reta no início, né, no extremo, ou melhor dizendo, no vértice do triângulo, da figura geométrica, e ela se liga ao lado oposto. Tá vendo? São sevianas. Tem várias situações sevianas. Vamos dar uma olhadinha rapidinha nelas, tá? Aqui, pessoas, é uma das primeiras sevianas que nós temos. Essa aqui, o que ela está fazendo? Ela está medindo a altura do triângulo. Então, ó, isso aqui é a altura relativa a esse vértice, aqui é a altura relativa a esse outro vértice, isso aqui é a altura relativa ao terceiro vértice. Esse ponto de encontro aqui, ó, é o chamado de ortocentro, tudo bem? Então, esse outro aqui, essa outra seviana é o seguinte, ela sai do vértice e vai até o ponto médio, beleza? Quando ela atinge o ponto médio, dos três lados, ela cria um ponto de encontro. Esse ponto de encontro é o baricentro, tudo bem, pessoas? Aqui nós temos as medianas, né? O que é? O nosso triângulo está inscrito numa circunferência, e aí a circunferência passa alguns diâmetros, né? Porque passa o centro, tá? Esse centro aqui é o centro da circunferência, ou seja, né? A gente pega aqui, coloca o compasso aqui, a gente consegue fazer uma circunferência tocando os três extremos do triângulo. Isso aqui é o que a gente chama de circuncentro, beleza? Vamos em frente. Aqui, pessoas, nós temos o outro que tem as bissetrizes. Nós já vimos que a bissetriz divide o ângulo em ângulos iguais, né? Então, divide igual, igual, igual. O ponto de encontro deles é o que nós chamamos de incentro. Ou seja, se você colocar um compasso aqui, você consegue construir essa circunferência tocando os três lados do triângulo. Tudo bem? Ângulos retos, agudos e obtusos. Caramba, hein? O que será que é isso? Muito simples, tá? É o que acontece lá com os triângulos, acontece aqui também com os ângulos. Então, o ângulo reto é um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Então, tá aí, ó, nosso ângulo reto. A mesma simbologia que nós tínhamos no triângulo retângulo, beleza? Tem que ter essa simbologia para acrescentar que é um triângulo que é um ângulo de 90 graus, tá? Se não tiver, não pode ser considerado. Então, tá aí, ó. Isso aí é um ângulo de 90 graus. Vamos em frente. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Então, nós temos aí, ó, que bonitinho. O A, o B, aqui, ó. Está pontilhado para a gente, que seria 90 graus. Como ele está para baixo de 90 graus, ele não tem 90 graus, ele é agudo, lembrando de agulha, é pontudo, né? Então, ele aqui é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Como que funciona isso aí? Isso aqui, ó, que legalzinho. Nós temos aqui a pontilhadinha indicando que era 90 graus, e ele passou, né? Ele passou de 90 graus, sente alguma coisa, 91 já é alguma coisa, ele já é obtuso, beleza? Vamos em frente. Se duas retas concorrentes RS formam entre si ângulos de 90 graus, então elas são perpendiculares. E o perpendicular é demonstrado por esse símbolo aqui, tá, pessoas? Representado, na verdade. Agora, ângulos complementares, né? O que será que são ângulos complementares, né? Nós chamamos de ângulos complementares dois ângulos ou mais de dois, né? Que juntos, somados, formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, pensamos aqui um exemplo bem simplesinho, tá? Aqui, ó, nós temos aí OA, OB e OC. O ângulo formado entre OA e OB é 32 graus. Então, para que seja complementar, o OBC tem que ter 58 graus. Somando 58 graus com 32, nós temos 90 graus, então torna isso aqui ângulos complementares. Tudo bem? Vamos em frente. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Então, ó, ângulo suplementar é quando você soma 2, 3 ou mais ângulos e juntos eles dão 180 graus, tá? Então, vamos a um exemplo simplesinho aí, ó, nós temos o A, o B, o vértice O e o C. Aqui nós temos que vale 72 graus. Então, para completar, para se transformar em ângulo suplementar, ele tem que ter 108 graus. Lembrando, pessoas, que 180 graus de ângulo é chamado de ângulo raso, tá? Então, guarde esse nome aí, ângulo raso é 180 graus. Frente, né? Temos aí agora os ângulos opostos pelo vértice. É o famoso OPV, né? Dois ângulos são opostos pelo vértice.
quando os lados de um são as semirretas dos lados do outro. Então nós temos aí, ó, paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então formou ângulos pra gente aí, ó, o ângulo A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, beleza? Eles têm toda uma relação entre eles, nós vamos ver ângulos por ângulo, tá? Essas retas formam 8 ângulos, A, B, C, D, E, F, G e H, que, considerados 2 a 2, recebem nomes especiais. Vamos ver um por um, tá, pessoas? Então nós temos aí, ó, ângulos correspondentes, são o A e o E, o ângulo B e H, D e H, B e F, o C e o G, beleza? Ângulos alternos internos, o ângulo C e o E, o ângulo D e o F. Ângulos alternos externos, o ângulo A e G e o ângulo B e H. Ângulos colaterais externos, A e H e o B e o G. E os ângulos colaterais internos, C e o F, o D e o E. Beleza? Você guardou tudo na cabeça? Claro que não, né? Então vamos lá. Vamos fazer nosso esqueminha aqui de novo, ó. Vamos pôr todos eles, para você poder enxergar o que nós estamos falando. Então, ó, ângulos correspondentes, ou seja, tem o mesmo ângulo. O A, ó, é igualzinho, o ângulo A é igualzinho ao ângulo do E, porque está na mesma posição, percebeu? O B com o F, o D com o H, o C com o G, todos estão na mesma posição. Então, o que acontece? Tem o mesmo ângulo, ou seja, ângulo correspondente. Ângulos internos, ou melhor, alterno, interno, ó, alterno, que está alternando, interno. Nós temos C e o E, tá vendo? Eles estão por dentro do desenho todo, né? E eles são alternos, um está embaixo, outro está em cima. Nós temos o D e o F, tá vendo? Um está embaixo, outro está em cima. Nós temos agora os alternos externos, óbvio, está por fora, né? O A com G, o B com H, tá vendo? Colaterais externos, A com H, o B com G, beleza? Ângulos colaterais internos, o C com F, o D com E. Tudo bem, pessoas? É isso aí. Molezinha, molezinha, molezinha. Vamos ver agora o Teorema de Pitágoras. Pessoas, vamos lá então. O Teorema de Pitágoras está relacionado com o cálculo dos lados de um triângulo retângulo, beleza? Tem que ser triângulo retângulo. Existem outras fórmulas de Pitágoras para os outros tipos de triângulo, tá? Mas é como a gente fala que o Teorema de Pitágoras está só para o triângulo retângulo. Então diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é correspondente ao quadrado de sua hipotenusa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós vamos ver isso aí bonitinho. Por que é isso, tá? Aguenta aí. Pessoas, reparem. Vocês estão vendo aqui o triângulozinho azul? É um triângulozinho de 90 graus, beleza? Então, ó, a teoria de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa. Então, ó, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. A soma dos quadrados, que quadrados? Esses quadradinhos aqui, tá vendo? Dividir em 4 quadradinhos. Então, ó, 4 por 4 são 16 quadradinhos. Aqui embaixo tem 3 quadradinhos. Então, 3 por 3, 9 quadradinhos. E aqui é a nossa hipotenusa. São os quadrados da hipotenusa. São 5 quadradinhos. Todos do mesmo tamanho, tá? Então, dá 5 por 5 dá 25. Repara, se eu somar os 16 com os 9, eu tenho os 25. Esse é o Teorema de Pitágoras, beleza? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso aqui. Vamos então, pessoas. Por hoje é só, né, pessoal? Já deu pra gente, né? Olha a cortininha. Até que louco, velho. Que bonitinho. Então vamos que vamos, né? Chega por hoje. Valeu, hein? Na próxima aula vamos abordar aí sistemas de equações, tá? Então, aquele abraço pra vocês, tá, pessoal? Não deixe de assinar o canal, dar o seu like, divulgar o canal, tá? Deixe seus comentários também. Espero que tenham gostado. Desculpa aí se faltou muita coisa, mas ia bastante. E vamos. Hoje é só, pessoal. Bons estudos a todos, tá? Até a próxima. Um abraço do Ed. Puxa, que bom. Olha que bonitinho. É nóis, hein? Fui.